Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo número 3 da trilha de ESL do treinamento da tecnologia Banner. Eu sou o Danton e hoje nós vamos adaptar uma regra de negócio para ESL. Vem comigo que eu te mostro. Vamos lá pessoal, nossa regra está aqui e a gente implementou ela neste vídeo aqui, dá uma olhadinha lá. Mas olha só, o que basicamente ela faz? Ela vai retornar para mim um conjunto de reservas por um status de uma data de início e uma data de fim, ou simplesmente retorna este mesmo conjunto de dados apenas por um status. Lembrando que a gente fez aqui uma sobrecarga de métodos, né, na minha classe, os métodos são iguais, só vai mudar a assinatura deles. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos preparar isso para levar para os serviços. E para que eu rode um serviço, pessoal, nós já falamos dele quando apresentamos o ESL para vocês, neste vídeo aqui, que para rodar um serviço eu tenho que ter ele num componente de negócio. Então o que a gente vai fazer agora é criar o nosso componente de negócio que vai usar essa regra aqui, beleza? Uma das coisas que a gente tem que observar aqui, pessoal, é que nós temos parâmetros aqui no nas nossas classes, legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar requests e responses, que são objetos DataO, né, Data Transfer Objects, que só vão levar dados. Não faz sentido eu botar na web uma assinatura gigante assim, legal? Então a gente vai criar um objeto que vai transacionar esses dados por debaixo dos panos. Então a gente vai usar isso no nosso projeto, o comuns. Então vamos adicionar aqui uma nova classe, então a gente vai adicionar um novo item aqui. Este item aqui é uma classe e ele vai se chamar reserva por status response. Então, reserva por status response. Tá aqui a minha classe. Ela vai ser uma public class reserva por status response. E pessoal, o que ela vai ter? Ela vai ter estes atributos aqui. Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil, para não ficar digitando um monte de coisa. Mas não se preocupa, porque na descrição aqui desse vídeo, no link aqui embaixo, tem um linkzinho lá para o GitHub da Banner e você pode pegar todos esses códigos aí. Legal? Mas pessoal, aqui vai entrar uma coisa muito importante, tá? A gente precisa de um acordo. Um acordo do tipo que vai transacionar, né? Que tipo de dado vai transacionar entre a web lá e o serviço, né? Ou seja, eu tenho um tipo de dado na minha base, como é que eu vou entregar esse tipo de dado lá no meu JSON, no meu XML, não sei, enfim, como o serviço vai ser consumido. Olha só, se a gente olhar aqui hoje a nossa classe, a nossa tabela, né, de reservas, cadê reservas aqui? Se a gente olhar os campos que ela tem pessoa, que é um campo do tipo tabela, portanto ele tem um handle. A gente tem um plano, que é do tipo tabela, tem um handle, e aqui dentro eu tenho identificador, modelo de carro, data de início, data de fim, quilometragem, observação. Eu não necessito de todas essas informações, certo? Então a gente vai criar o quê? Um objeto de resposta que vai conter exatamente um conjunto de informações que a gente precisa no tipo de informação que a gente precisa, beleza? Então, embora aqui eu tenha vários tipos distintos, o que eu quero retornar? Eu quero retornar o seguinte, eu quero retornar uma pessoa, que é uma string, ela vai conter o nome dessa pessoa. Eu vou ter aqui um plano, e esse plano também vai ser uma string, tá? Embora lá eu tenho na minha tabela de reservas, eu tenho aqui no meu plano, olha só, um handle aqui dentro, isso aqui vai virar um handle de uma tabela. E por que não é legal a gente passar handles? Imagina o seguinte, né? Hoje, o plano 5, né, equivale a um tipo de plano aqui na minha base, mas lá na outra base ele pode ser outro tipo. Ou melhor, vamos pegar um exemplo de uma pessoa. O Joãozinho, na minha base, ele é o handle 5. Mas na base de outra pessoa que está consumindo, ele é o handle 90. Então eu não posso passar o handle. Tem que passar algo que seja comum, por exemplo, um CPF, algo assim que identifique unicamente. Neste caso aqui, como a gente não quer identificar unicamente alguma coisa, a gente quer uma informação que está lá, eu vou jogar como string o nome propriamente dito. Beleza? Então assim, por isso esses acordos aqui. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui um plano que é uma string, estou pegando um carro que também é uma string, o status, que é o inteiro, embora o status aqui eu vou manter inteiro, porque se ele fez a consulta baseada num status inteiro, subentende-se que quem está fazendo a consulta sabe qual é o tipo do status. Legal? Então aqui é exatamente para a gente pensar a respeito disso. E aqui eu estou devolvendo a data de início e a data de fim desta reserva. Lembre-se, o parâmetro que a gente recebe é o parâmetro que vai contemplar as reservas que passam ali naquele período, certo? Então eu estou levando a data de início e data de fim dessa reserva. Então este aqui é o nosso response. Então a gente vai sempre que fizer uma consulta, ou seja, lá na web, né? Esse lista aqui ele vai me retornar um vetor com esses objetos aí. Legal? Ok. Eu também tenho que fazer aqui, pessoal, um request
Por que request? Porque vejam bem, eu tenho aqui um método, aqui no meu DAO eu tenho um método que recebe um int. Beleza, perfeito, nós podemos mandar um int. Mas aqui eu tenho um método que retorna, que vai levar mais de um parâmetro. Então é bacana a gente criar um request para isso. Legal? Então vamos lá, eu vou adicionar aqui no meu comum, certo? Um novo item, e esse novo item vai ser uma classe e ela vai se chamar reserva, isso aí, reserva por, vamos botar esse por maiúsculo aqui, reserva por status request. Bacana. Essa classe também vai ser pública, public class reserva por status request, e ela vai ter isso aqui, pessoal. Deixa eu copiar aqui. Legal. Se você quiser dar uma pausa aí no vídeo para fazer o seu, não tem problema, mas se não, pega depois lá no GitHub, beleza? Então vamos dar uma olhada no que tem essa classe aqui. Ela tem um status, que é um inteiro, ela tem uma data de início, que é um datetime, e ela tem uma data de fim, que é um datetime. Ou seja, se nós pararmos para observar, os parâmetros que eu estou passando aqui são exatamente os parâmetros que tem naquele request. Então eu vou fazer uma chamada única no meu request. Beleza? E agora, então assim, com isso eu já declarei ali, já fiz os meus objetos de acesso de dados, né? Os meus DTOs ali, né? Data Transfer Objects. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar, mudar, né, o meu Business Component. Para eu mudar meu Business Component, pessoal, eu preciso adicionar na minha interface de Business os métodos que eu quero. Então aqui eu tenho uma interface, gerenciador de reservas, legal, e eu vou adicionar nessa interface aqui. Então, os métodos que eu preciso. E quais são esses métodos? Aqui, pessoal, também eu vou botar a assinatura deles aqui, depois a gente vai implementar eles lá. Bom, vamos dar uma olhada nessa assinatura aqui, que eu quero também trocar uma ideia com vocês a respeito disso. Então aqui eu tenho um método que chama reservas por status e o reservas por status data. Percebam que aqui eu diferenciei a assinatura dos métodos no nome deles, digamos assim, né? Por quê? Porque vai ficar melhor lá no Swagger, no futuro, quando a gente fizer um serviço, que eu tenha uma única chamada identificando. Porque daí eu consigo fazer bem bonitinha a documentação, fica bem mais claro isso para mim, perfeito? Aqui dentro do C#, pessoal, não tem problema, a sobrecarga de métodos vai funcionar. Mas aqui, como a gente está expondo isso para o mundo, é legal que a gente exponha de uma forma bem bacana, que seja mais ou menos auto-entendível, beleza? Então o que a gente está fazendo aqui? Vejam bem, eu tenho um método que se chama reserva por status, ele recebe um int, que é um status. E ele retorna para mim, pessoal, um array de reservas por status response, que é esse objeto aqui, ou seja, vai retornar um array. Por que um array? Vejam bem, aqui no meu DAO, hoje eu retorno uma lista, mas aqui na web eu retorno um array. Porque o array é muito mais simples, ele é padrão. Se a gente olhar a estrutura de um JSON, por exemplo, ele vem formado como se fosse um grande vetor. Então, para a gente evitar qualquer problema de compatibilidade, fica bem bacana, e isso inclusive serve aqui como exercício para você pensar que a gente pode ter um tipo lá de um lado, um tipo do outro, que são compatíveis e a gente só faz a mescla entre eles. Beleza? Então, aqui eu tenho o meu reserva por status, retorna o meu reserva por status response e a minha reserva por status. E aí eu tenho um outro método que é o meu reserva por status data, onde ele recebe o meu request, ou seja, eu vou passar um objeto do tipo request para ele com essas informações aqui. Perfeito? E aí o que eu vou fazer? Retorno também um array com o mesmo tipo. Bacana, vou salvar isso aqui e o que vai acontecer? Eu tenho que pegar o meu gerenciador de reservas, que está aqui, meu componentes, vejam bem aqui, ó, o meu gerenciador de reservas, ele já vai reinar. Quando eu abrir ele aqui, ele já vai começar a reinar. Por que ele vai reinar? Vejam bem, porque falta a implementação daqueles métodos. Então, se eu der um Ctrl ponto aqui, ele vai implementar a interface. Então, tá aqui, ó, a minha implementação da minha interface. Cadê você? Tá aqui os meus métodos. Ó. Ele implementou aqui o método reserva por status com o público, né? Enfim, e aqui ele está lançando nenhuma implementação. Beleza. Pessoal, eu já tenho esses métodos implementados aqui também e eu quero colocar eles aqui para vocês, até para a gente ganhar agilidade aqui no nosso vídeo, tá bom? Então vejam bem, deixa eu excluir isso aqui, não tem problema, eu já tenho ele bonitinho. Vamos dar uma olhada nesses métodos? Então, olha só. O primeiro método é o reserva por status, onde ele recebe um status inteiro. Então vejam bem, o que ele faz? Ele pega o meu DAO, lembrando que esses DAOs, né, eles vêm por injeção de dependência, né? Tudo bonitinho. Então, se você não sabe o que é uma injeção de dependência, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que a gente já falou muito sobre isso. Legal? Então, olha só. Tá aqui, eu tenho aqui o meu reservas, peço para o meu reservas DAO que está aqui, que tem o método implementado, ele chega aqui injetado, então eu passo esse status aqui que vem lá na minha chamada. Beleza? O que eu faço? Eu criei aqui um método, cria reservas, que recebe
essa minha lista aqui de consultas, né? E transforma ela naqueles objetos de response. Porque vejam bem, né? Esta minha consulta, ela retorna um whitelist de reservas. Se a gente olhar bem aqui, ó, o meu reservas DAO, ele retorna para mim uma lista de reservas. E eu não quero uma lista de reservas, eu quero uma lista de responses, que estão naquele formato que eu já comentei antes, que a gente padronizou e compatibilizou. A gente sabe os tipos que estão lá dentro, beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. Então, o meu método que está aqui embaixo, cria lista reservas, ele recebe uma lista de reservas, ele cria uma nova lista aqui de responses naquele formato, faz um for each nesses elementos que estão na minha lista, e aí simplesmente ele faz o quê? Cria um novo response, pega o response, a pessoa, pega o nome na instância do reserva, joga aqui dentro, pega o plano, pega o identificador, joga aqui dentro, pega o carro, joga aqui dentro. Aqui no carro tem um segredinho, né? Tá vendo uma interrogação aqui? Ou seja, se o meu carro instance for nulo, ele retorna mesmo o null, certo? Para eu não ter problemas depois na geração aí da minha compatibilidade, certo? Então o que vai acontecer? Ele não vai pegar o identificador, ele retorna null. Aqui, ele vai pegar o identificador porque eu sempre tenho. Por quê? Porque uma reserva, ela sempre tem um plano e uma reserva sempre tem uma pessoa. Agora, um carro, pessoal, se eu pegar uma reserva que está no status aguardando a aprovação, a gente já combinou no passado que não tem carro associado, porque o carro só é associado no momento que a minha reserva é confirmada. Então, quando eu confirmo a minha reserva, eu coloco um carro nela. Então, até então, ela não tem carro. Por isso, que se eu fizer uma consulta das reservas que estão no status 1, eu não posso retornar carro porque não tem. Então, se o carro for nulo, ele não vai pegar o identificador e retorna nulo. Agora, se o carro já estiver associado, porque essa reserva está com alguma coisa, né? Eu também posso ter uma reserva que foi cancelada sem carro. Perfeito? Também vai estar com carro nulo, porque não foi associado o carro a ela. Então, o que vai acontecer? Ele retorna null e não vai dar problema tentando achar esse atributo, essa propriedade, né, que não existe naquela instância ali. Beleza? Então, a gente retorna aqui o nulo para o carro, retorno o próprio status, certo? Aqui eu pego a data de início e a data de fim e jogo, então, esta reserva response no formato do response dentro da minha lista. Faço isso com todas as reservas que são do tipo reserva que vieram naquela lista, interajo e retorno no meu result. Então aqui, simplesmente o meu result aqui, ele vai ter o quê? Essa lista, né, com todas essas reservas já no formato do response. E aí eu retorno o quê? Faço um return da minha response do array. Na verdade, é esse método de cima, né? Porque eles são muito parecidos, né? Então, assim, ele retorna para mim o response do array, porque eu tenho um array lá na outra ponta. Bacana. E agora o meu reserva por status, pessoal, a mesma coisa. Aqui eu tenho um request. Na hora de invocar o request, percebam que aqui eu invoco o mesmo nome, né? Mas está público lá para o meu Swagger, que a gente vai ver no futuro, um nome diferente, ó. Então, publicamente lá na web tenho esse nome, publicamente na web eu tenho esse nome, mas internamente eles chamam o método com o mesmo nome, só mudando a assinatura deles. Né? Isso é bem bacana, isso aí mostra para vocês a flexibilidade e quanta coisa legal a gente consegue fazer, beleza? Então o que eu estou fazendo aqui? Chamo o meu método específico, né? Fazendo o quê? Passando o request status, request data de início, request data fim, porque veio injetado aqui esse parâmetro, né? Através de um DTO na passagem desse parâmetro, beleza? Faço o mesmo esquema da criar lista e retorno o toArray. Com isso, pessoal, nós já temos agora um Business Component. E o mais legal disso é que aqui no DAO eu nem consigo testar, porque eu sempre estou invocando o DAO. Agora, este método aqui já pode até ser testado, eu já consigo testar, porque eu posso mocar um DAO, injetar um DAO aqui dentro. Então vejam bem quanta coisa bacana a gente ganha fazendo Business Component. Além, claro, de poder ir para a web. Legal? Isso é muito legal. Tá bom? Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar aqui para vocês é isso. Nossa estrutura para virar serviço está pronta. Eu te convido a assistir o próximo vídeo, porque nele a gente vai efetivamente gerar isso aqui como um serviço e vai aprender a brincar com isso aqui de forma de serviços. Lembrando, né, todo este código aqui está lá no GitHub da Banner e aqui na descrição do vídeo tem um link para você poder acessar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lacra o dedo aí no joia, deixa seu comentário aqui embaixo, diz pra mim o que você está achando e compartilha. Vamos ensinar isso aqui pro mundo inteiro? Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!